Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast English e hoje nós estamos fazendo um episódio um pouco especial no sentido de ser bastante atual, um episódio assim meio que relâmpago, porque nós estamos vivendo atualmente um acontecimento a nível mundial que é muito importante que a gente comente a nível de educação, social, político, mas também aí interessa bastante para aqueles alunos que estão se preparando para as provas do Enem que vão acontecer aí no próximo mês. No episódio de hoje nós estamos contando com a participação do professor Ângelo Góes, nosso parceiro aqui do podcast, e pela primeira vez aqui conosco o professor Paulo, licenciado em Ciências Sociais e professor do Colégio English das áreas de Filosofia e Sociologia. Então hoje nós vamos estar tentando dar uma base para vocês, explicando para vocês o que está acontecendo hoje, atualmente, entre Israel e Palestina, lhe dando um contexto aí histórico, social, político com esses nossos grandes professores, tá? Então, de início já agradeço a participação dos nossos professores e vamos começar o nosso programa de hoje. De início, já vamos começar pelo início. Eu já questiono o professor Ângelo no entendimento assim histórico, Em que momento da história inicia um conflito entre israelenses e palestinos, árabes e judeus, e como é que a gente pode estar localizando esse conflito? Muito bem. Boa noite a todos, Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Pois é. Bom, qualquer horário que eles possam nos acompanhar, Também agradeço a mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no podcast. E eu confesso que eu esperava que eu levasse mais tempo para vir, Porque a gente tem uma rotina, a gente tem um roteiro aqui de trabalho, em que a gente prevê, está trazendo outros professores para discutir temas de Enem de outras áreas. Mas a urgência, da situação acabou nos unindo aqui nesse momento. E eu acredito que há sim a necessidade de nós falarmos um pouquinho, mostrarmos a partir da nossa visão, quando eu digo a nossa visão aqui da nossa comunidade escolar, um pouco de informações acerca desse problema, tentarmos esclarecer. E quero agradecer também a presença do professor Paulo. Eu acredito que ele poderia muito bem falar isso que eu vou falar agora, mas como o Antônio me direcionou para isso, A gente vai fazendo bate-bola. O senhor comenta um pouquinho, depois o professor Paulo... Eu vou aprender mais ainda. Depois o professor Paulo entra, a gente vai... Bastante. A gente vai... Beleza, então, eu diria assim, que conflito mesmo, na visão geográfica da coisa, então quero deixar muito claro que em alguns momentos eu vou dizer que é uma visão da geografia, em outros momentos eu vou dizer que até é minha opinião pessoal. Deixar claro isso, porque eu também acredito que eu possa ter direito a uma opinião pessoal acerca desses problemas, No que se refere a conflito especificamente, eu diria assim que foi realmente após a Segunda Guerra Mundial, ali por 47, 48. Porque assim, os judeus, eles perderam esse território, eles viviam lá, Então, após a diáspora, após a morte de Cristo, para a gente colocar mais ou menos esse tempo, aproximadamente 2000 anos atrás, para a gente entender de maneira mais tranquila, eles foram expulsos de lá, por motivos diversos, que a gente não vai discutir aqui. E eles acabaram se dispersando pelo mundo. Então, eles moravam nesta terra. No entanto, antes deles morarem nessa terra, tinha um outro povo que morava nessa terra, em que eles tiraram na base da espada, Temos que lembrar disso, se a gente for resgatar essa questão da conquista do território. Então, os judeus conquistaram essa terra, com o apoio de Deus, segundo a Bíblia, foram expulsos da área. Nesse interim, nós tivemos 2000 anos aí de árabes ocupando esta área, que a gente chama hoje, esses árabes que ocupam a área, de palestinos. Bem, os judeus sofreram muito, é verdade, sofreram sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, mas eles passaram toda uma idade média sofrendo bastante. Foi dada a eles a culpa pela morte de Cristo, tudo que acontecia em determinado lugar é culpa dos judeus. Muitos foram para a fogueira, enfim. O resultado disso é que os judeus estavam tentando retornar para essa terra já desde o século XIX. E muitos deles comprando esta terra. Essa área era uma área do Império Turco Otomano, O Império Turco Otomano se aliou ali mais ao Império Austro-Húngaro e mais ao Império Alemão e participaram da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que nós temos ali? Os judeus que tinham mais posses, que eles são bons comerciantes, diga-se de passagem, são exímios negociadores,
E o hábito de casar em família também, dentro da religião, faz com que junto o teu pouquinho ali com o meu pouquinho já forma 2 pouquinhos, né? Mais tarde vira um pocão, né? Então, eles começaram a comprar. Enquanto eles compravam isso, pelo menos os registros que eu tenho é que não havia um ódio, não havia uma divergência, não havia, até porque eles eram dominados ali por um império, essa área. Beleza. O problema é que no momento em que o Império Turco Otomano perde a guerra, esses aliados perdem a guerra ali, né? Que na verdade lá como é que era? Era a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Eles perdem a guerra. E aí quem é que vai dominar essa área depois da Primeira Guerra Mundial? É o Império Britânico, né? E o Império Britânico, juntamente com os Estados Unidos, juntamente ali com a França, vamos criar o Estado de Israel. É uma forma de compensação? Pode ser, de repente, uma forma de compensação. Eu não vejo muito por aí, não, mas algum argumento é feito em cima disso. Sofreram o Holocausto, sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então vamos dar um lar para o povo judeu. Onde é que vai ser? Cogitaram a Argentina, né? Já pensou em vir para a Argentina? Cogitaram a África, a área de Uganda. Mas eles disseram, não, a gente quer voltar para onde nossos pais moravam antes, né? Que é para a região da Palestina, ali no Oriente Médio. Bem, aí deu problema, porque no momento que volta, ele diz assim, sim, e os palestinos que lá estão? Aí diz assim, a gente arreda eles. Mas arreda quando? Arreda mais da metade da casa, deixa só uma parte menor do que o meio. Aí, esse é o problema, né? Porque diz assim, vamos tirar as pessoas que já estão morando, vamos tirar para colocar quem? Os judeus. Aí seria escuta, pequeno, mas é vocês que vêm para cá? Ah, não, mas se for para pegar toda a terra, eu já não quero. Aí eu diria que aí começa o problema, né? Começa por aí, em forma mais assim, popularmente falando, né? É quando se fala na ida dos judeus para a região da Palestina, o retorno a eles à Terra Prometida, sem, de uma certa maneira, perguntar para os palestinos, e aí, vocês concordam que eles possam voltar? Vocês estão a fim de dividir o território com eles? Não foi perguntado isso para os palestinos. Aí começou a dar problema. Aí eu paro por aqui porque eu acho que a coisa anda, né? Senão a gente vai embora em cima. Professor Paulo, alguma coisa dentro desse contexto? Várias. Primeiramente, né? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde para a galera que vai nos assistir, né? Que está nos assistindo nesse momento. É assim, o Ângelo já falou tudo. O que é que eu vou falar? Então, toda a história. Na verdade, assim, em questão, eu, na minha opinião, ainda não chegamos nesse campo, mas eu já vou me adiantar. A origem do conflito que hoje se manifesta de forma tão selvagem, tão violenta. Hoje nós tivemos um hospital bombardeado na faixa de Gaza, um hospital que a imprensa oficial de Israel diz que foram mísseis disparados da própria faixa de Gaza e que não conseguiram alcançar o alvo destinado por outro lado, existe um movimento que tem plena certeza de que foi um míssil de Israel, até por causa da potência do ataque. E por causa também de um Twitter mais cedo de alguém ligado ao comando militar que festejava a morte de vários líderes do Hamas que estariam escondidos em um hospital que estava servindo de base para guardar armamento e todo um quartel-general. Essa origem, esse conflito todo, na minha opinião, ele é realmente muito antigo e ele nunca cessou. Porque, olha só, foi 130, 140 anos depois da ocupação romana e várias levantes, tentativas de expulsar em vão um exército tão poderoso daquela região, os hebreus da época, os israelenses da época, que não é essa a designação para a época, mas é mais ou menos assim. Eles estavam ali combatendo os gigantes usando gravetos, usando palitos de dente. Mais ou menos 130 anos depois do primeiro levante, eles foram definitivamente expulsos. E no lugar deles, foi aberta a porteira para os povos, como tu falaste, Anjo, que eles expulsaram primeiro, que foram os filisteus. Os filisteus. E aí o que aconteceu daí em diante?
Eles vão para o mundo, acontece a diáspora, existem muitas teses sobre diáspora e êxodo, que eles acabam convergindo, né? Então, ainda tem a diáspora, que corresponde ao pensamento do sionismo, que é o planejamento de um Estado futuro, que é o retorno. Um dia a gente se vê em Israel. Essa frase foi muito dita no início do século XX pelos sionistas. E aí, tu vê assim, que como as coisas vão acontecendo em série. Eles saem de lá, eles se espalham pelo mundo, se concentram na Europa, sobretudo na Itália, na Península Itálica inicialmente. Quando o Ângelo diz que o judeu sempre foi muito provido de recursos, porque havia uma disposição em relação ao trabalho, à construção pessoal, à comunhão de recursos. E já avançando um pouquinho, porque também a gente não pode falar, a Idade Média, para eles eles eram renegados. Bastava dizer que era judeu, saber que era judeu, ninguém queria olhar para eles, né? Quando chega o Maquiavel, em O Príncipe, ele cita os judeus. Ele fala com preocupação, inclusive, porque Maquiavel está tentando montar um esquema para o príncipe, um manual para o príncipe agir. E aí ele vê no judeu, nessa disposição do judeu para a construção do seu patrimônio material ou para acúmulo de bens, até um risco, que é o fato registrado na história: os judeus criaram os bancos que nós conhecemos. Então, você tem todo um elemento conjunto de construção cultural, histórica, século a século, que vão fazer esses caras receberem a maior de todas as suas punições depois dessa primeira grande diáspora, que é justamente a serem colocados como sub-humanos, perseguidos pela igreja, né, em 1536, 1500 e 1600, foram perseguidos pela igreja, migraram para outras regiões do mundo. Estados Unidos recebeu eles de maneira muito, muito contundente. Eles ajudaram a formar o estado do Delaware, junto com os holandeses, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, alguém depois no comentário faz uma holandeses ou suecos. Pode fazer uma correção pode fazer uma correçãozinha lá, que isso ajuda, sempre ajuda. A gente está sempre aprendendo. Então aí você tem assim uma construção de 400 anos em que eles parecem assim desaparecerem, mas eles estavam muito vivos. E o sionismo, que é um movimento intelectual, filosófico e ideológico que iniciou no século XIX, vai reacender essa chama. E eles estavam ali. Eles foram a origem de fábricas, de tecelagens, de comércios em vários países da Europa, sobretudo na Alemanha, que mais tarde serão tomadas deles pelo Estado nazista, né, que vai expurgar eles de onde eles estão e do que eles têm. Eu vejo que é um conflito que não cessou, uma história que não cessou. E acompanhando documentários, acompanhando até textos de jornalistas que hoje acham que podem fazer um preâmbulo da história dos judeus, que é muito difícil. Eu digo, existe entre a perseguição da reforma, da contra-reforma até o movimento sionista, pelo menos 350 anos, em que eles sumiram. Sumiram, como eu disse, entre aspas. Mas comeram o pão que o diabo amassou nesse período, como foram comendo depois. Eu acho, Ângelo, que o que nós estamos vendo hoje, acredito piamente, que é uma rixa, um ódio histórico. Os judeus, de maneira geral, eles se orgulham do seu passado. Os árabes também. E os árabes guardam exatamente, quando os judeus dizem assim, os nossos pais, vindo de Abraão, Jacó, Isaac, os muçulmanos vão fazer a mesma coisa. Os árabes vão fazer a mesma coisa. Mas eles vão lembrar que nós estávamos aqui, vocês chegaram depois, com o discurso de que era uma terra que foi garantida por um Deus que não representaria esses palestinos, esses árabes daquele período, que tinham o seu próprio Deus, não é?
e que haviam outros também, porque os filisteus e outros ali, os cananeus, esse povo todo ali, cada um tinha o seu Deus. Mas os árabes, de maneira geral, depois que foram entender quem era esse Elohim, esse que havia prometido uma terra que não era deles, que era desse povo que estava lá. Então é uma construção de rixa, é uma violência histórica que eu não tenho direito aos fatos, ninguém tem, mas a opinião a gente tem, é algo que não vai cessar ainda. E agora há pouco eu li uma matéria muito rapidinho, sem entrar em detalhe, porque eu também não me aprofundei nela. O governo de Israel pede aos seus cidadãos que estão na Turquia para saírem de lá. Naquela região, ninguém vence o Estado de Israel. Ninguém vence o exército, as forças armadas de Israel. Não há condições. E eles se adiantam com toda a clareza para destruir seus inimigos e fazer outra coisa. Só lembrando que a Turquia é um país que possui armas nucleares. Uhum. Então, as coisas estão indo de mal a pior. E eu espero, sinceramente, que a gente possa contornar isso. Na medida do contorno, a gente espera preparar a galera que está acompanhando a gente, está vendo a gente, preparar para esse desafio do Enem, porque eu não acredito, eu disse isso em sala de aula ontem, na minha aula de filosofia, eu não acredito que o assunto egresso, o que está mais imediato, seja algo que vai ser abordado. Isso, obviamente, não tem cabimento, mas acredito na história pregressa. Nós temos toda uma história de Enem, de assuntos que corroboram com temas de conflitos históricos, etc. e tal. E já que Israel e os palestinos, esse nunca foi cessado, eu acredito que isso vai, de repente, acontecer e vocês estão sendo preparados aqui para os professores, sabem, muito mais do que, com certeza. Nós temos aí, né, como já foi dito, o Oriente Médio ali como um território muito instável nesse sentido, né? Conflitos religiosos, conflitos políticos, conflitos econômicos, um território ali bem instável e que a qualquer momento a gente recebe notícia de conflitos e bombardeios e guerras estourando a todo momento. A gente analisa, né, o que chega para a gente, né, do Oriente Médio, sempre passa pelo filtro da BBC, né? O que chega muito pra gente aqui no Ocidente, né? Sempre passa pelo filtro da BBC e a BBC é de Londres, né? Então passa pelo filtro lá da Inglaterra, e a Inglaterra tem um posicionamento bem, né, pró-Israel, por assim dizer, nesse sentido. Mas existem diversos vieses que a gente pode analisar em relação a essa questão. Questões econômicas, religiosas, políticas, né? Tipo assim, para a gente avançar no debate. O que está entre Israel e Palestina, por exemplo, num sentido econômico? Existe algo entre esses dois países? Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, no sentido econômico, no sentido político, né? O que há entre esses dois países nesse aspecto? Eu acho assim que a gente precisaria resgatar, né? Eu dei uma versão ali por que criar o Estado de Israel, que é uma versão que é muito aceita, né? É muito vendida. E eu queria também avisar o pessoal, não sei se a gente vai conseguir refinar isso no áudio, né? Nós estamos gravando e está caindo, graças a Deus, um temporal aqui em Abaetetuba, depois de tantos e tantos vai dias. Vai tentar ao máximo. Sem chuvas, mas se vocês notarem esses barulhos maiores, realmente está chovendo bastante, tá? E nós estamos nos reportando também a notícias que são concernentes até o dia 17 do 10, né? Então, ele falou ainda há pouco. Eu vi ainda há pouco aconteceu um acidente, aí eu sei que vocês vão ver daqui por alguns dias isso, então nós estamos até o dia 17 do 10 conversando, quem sabe nós vamos ter mais coisas até a hora que você está nos ouvindo aí. Então, o que eu diria assim, foi criado Israel, então, por aquela questão uma dívida do mundo para com os judeus, o Holocausto, sofreram demais, beleza. Mas aí, eu tenho que analisar do ponto de vista geopolítico, geoestratégico. Para que criar o Estado de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial? Né? E para que criar lá, na região do Oriente Médio? Então eu lembro os meus alunos, normalmente quando eu falo sobre isso, que o mundo naquele momento ele era bipolar. Nós tínhamos os Estados Unidos, já bem configurado como uma potência hegemônica do momento, e nós tínhamos a União Soviética ali por 47,
ouvindo ainda uma esculhamba nos Estados Unidos, sem fazer uma declaração muito clara acerca da bipolaridade. Ainda não tinha, que eu saiba, nesse período, armas atômicas. Ela vai fazer um pouquinho depois, então ela ainda não podia cantar de galo, mas os Estados Unidos já estava cantando. E os Estados Unidos, eles podem ser qualquer coisa que você venha dizer deles, mas você não pode dizer que eles não conseguem fazer um exercício de clarividência, que é tentar ver o que vai acontecer. Eles são craques nisso. Mas qualquer um de nós, se a gente quiser também pensar no que pode acontecer, a gente avaliando com o que nós temos, nós podemos fazer também, é uma questão de exercício. E eles fizeram. E qual foi o exercício que eles fizeram de tentar prever o futuro? O Oriente Médio é uma região que a gente não tem parceiro. Quem mandava lá era a França e a Inglaterra. E eles, naquele momento, a França e a Inglaterra estavam saindo de lá e os caras só odiavam a França e a Inglaterra, só isso. Né? A Síria ali com a França e o resto tudo ali o Reino Britânico. Então eles odiavam. E os britânicos rasgaram e deixaram os judeus à própria sorte depois da criação do Estado de Israel. Então os Estados Unidos olham para aquele cenário e dizem assim, pô, não tem parceiro lá. E a tendência é que quem chegue mais perto deles, por estar perto, é a União Soviética. Então, vamos criar o Estado de Israel? Vamos. Vamos pegar, de repente, até um país ali bem bacana, neutro, que está surgindo para fazer essa articulação, para fazer essa reunião? Brasil, vamos. Né? Então, vamos fazer o Estado de Israel. Onde? Lá na região da Palestina. Cara, isso vai dar errado. Porque a proposta de criação do Estado de Israel, vocês já viram muitos mapas, é uma proposta em que pegava o Estado de Israel numa ponta de flecha, que é a região da Palestina, e pegava e dizia que ia ser feito o Estado palestino, onde teria uma área chamada Cisjordânia, separada de uma área chamada Faixa de Gaza, e ainda tinha uma área ao norte ali, quase que no sul do Líbano, no norte da Palestina, também seria uma área para os palestinos, seriam 3 áreas diferentes. Onde uma não se comunica. Não teria como eu visitar minha avó se não fosse com a permissão de Israel. Não teria. Então, quando os caras propuseram uma divisão dessa, aí o outro diz assim, meu amigo, isso vai dar problema, meu amigo. Estados Unidos, essa proposta aí, ela vai dar muita guerra, meu filho. Sabe o que os Estados Unidos disseram? Tomara. Mas é isso que eu quero. Vocês estão começando a entender o meu jogo. Meu irmão, no outro dia, os caras, os vizinhos, não vão se conformar com isso, porque vai tomar locais sagrados como Jerusalém, de repente. Não, a gente coloca como internacional. Mas tu acha que o pessoal vai aceitar? Não. Não vai, eu quero que eles briguem. E aí, então, cria o Estado de Israel. Quase que no outro dia os vizinhos disseram, a gente não quer vocês aqui. Pô, nós não fomos consultados. E aí os vizinhos atacaram, que é a Guerra da Independência. Guerra dos 6 dias, né? A Guerra da Independência ainda. Independência. 16 dias e Israel já vai revoltar. Aí, nessa hora, ele diz assim, e agora? Quando Israel está sendo atacado ali de repente, por guerrilheiros que vêm do Líbano, que fica ao norte, da Síria, que vai ficar ao nordeste, da Jordânia, que fica a leste, da própria Arábia Saudita, que fica um pouquinho mais a leste, e do Egito, que fica a oeste. Quando eles atacam, o grupo, dizia antigamente que a pantinha se reúne, né, a gangue se reúne, quem poderá me defender? Estados Unidos, a França e a Inglaterra. E aí, desde então, os Estados Unidos tiveram de maneira legítima o motivo para estar no Oriente Médio, para ter seu dedo lá, para depois ter armas lá, ter bases lá, para financiar Israel. Aí, Israel tem petróleo? Se você colocar lá que a guerra por petróleo na área da Palestina está errado. Não é petróleo. Não é petróleo. A questão realmente ela é geoestratégica porque é um local que está próximo de grandes países produtores de petróleo e que, por sinal, não gostam dos Estados Unidos. Coraçãozinho deles hoje é para a Rússia. É o Irã, coraçãozinho para a Rússia. É uma Arábia Saudita que tem hoje uma aproximação dos Estados Unidos, mas é muito grande. A espinha na garganta da Arábia Saudita é o fato deles apoiarem o Estado palestino e os Estados Unidos serem, de uma certa maneira, contra, porque apoiam Israel. Então não tem como rolar um amor aí. É a própria Síria, que hoje é um quintal da Rússia. O Bashar al-Assad está no poder porque a Rússia o banca lá, ele tem bases russas na Síria. Então não rola o coraçãozinho. Então, na verdade, rola outro tipo de símbolo, não coraçãozinho. Então eu costumo dizer, os Estados Unidos, de maneira muito estratégica, eles colocaram um peão ali dentro, um peão, naquele momento era um peão,
do xadrez, dentro de uma área do jogo do tabuleiro internacional, que seria atacado, e que no momento que esse peão foi atacado, aí ele pegou a sua rainha, força total, ele pegou seus cavalos, ele pegou seus bispos e disseram, venham, porque se vocês quiserem trocar peça, a última peça é vocês que vão entregar para mim, que é o rei de vocês. E aí Israel se constitui. É criado o Estado de Israel? Fique muito claro, foi criado. E cadê o Estado palestino? Cadê? Essa é a questão. Cadê o Estado palestino reconhecido pela ONU? Isso não foi criado. Porque a hora que criar o Estado palestino e a paz se estabelecer, o que os Estados Unidos têm que estar ajudando alguém ali? Financiando o domo o Iron Dome, né? O domo de ferro. Um domo de ferro de proteção com baterias antiaéreas, que isso sai caríssimo. É o Congresso dos Estados Unidos que bancam isso. Então não tem razão de estar investindo dinheiro em Israel, entendeu? Não tem razão de fazer política da boa vizinhança com Israel e vizinhos. Não, está tudo na paz. Então, de boa, pessoal. Os Estados Unidos não tem muito interesse que isso se resolva. Né? Alguns palestinos não têm interesse que se resolvam. Depois a gente pode tocar nisso para não alongar demais. É um conflito que... Na verdade, muito pelo contrário, né? Baseado nisso que você falou, a não existência de um Estado palestino, e pensando num lado muito, muito triste, que é a eliminação completa do território que hoje tem gerência palestina, é de interesse total dos Estados Unidos por conta das fronteiras ali que você comentou, né? Por exemplo, o Hamas hoje deixar de ter ingerência na faixa de Gaza, ou a própria autoridade palestina deixar de ter ingerência lá na... Mas aí que eu discordo um pouco, Antônio. Me permite discordar. Sim, com certeza. Aí o que ocorre? Há interesse, de repente, de um Hamas desaparecer, ou um Ashraf, né? Ou, de repente, antes, Al-Fatah desaparecer totalmente? Não há interesse de quem é líder, porque está comendo do bom e do melhor. Os líderes desses grupos eles estão comendo do bom e do melhor porque eles estão sediados em outros locais. No Catar, por exemplo. Não estão em guerra. Então, esses caras, enquanto tiver o porradão, eles estão de paletó, acondicionado, comendo caviar, e o povo está se quebrando lá. E eles vão brigar. Beleza. Enquanto tiver guerra, o Netanyahu está no poder, porque ele é um cara belicoso, é um cara que se uniu à extrema-direita. E a extrema-direita dentro de Israel fala em completo extermínio dos palestinos da área. Sim. Então, ele se estabelece no poder. Então, para ele, interessa esse conflito, sim. Interessa que esse conflito se arraste, porque é isso que está salvando ele, porque senão ele já teria rodado do poder depois do que aconteceu dia 8 de outubro agora. Né? 7 de outubro. O sábado, mais ou menos 7 de outubro. Aí ele rodaria. Então, eles se uniram momentaneamente contra o governo para manter o Netanyahu. E se de repente rola a paz, o que o Biden vai fazer de repente conversando? O que o Trump iria fazer antes? O que o Obama iria fazer antes tentando articular a paz? O que o Ronald Reagan iria fazer há muito tempo atrás tentando articular a paz? Esses caras perdem importância. Aí o cara diz assim, eu não estou entendendo por que o Biden hoje está procurando dar apoio ao Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e antes ele não dava, porque o Netanyahu era mais ligado ali ao Trump. O Biden está em eleição. Né? E o Biden, no momento que dá todo o apoio para os judeus, que são poderosos dentro dos Estados Unidos, ele pode garantir a eleição dele, a reeleição dentro dos Estados Unidos. Então, todo mundo está ganhando alguma coisa, com exceção de quem? Dos judeus que morreram, dos judeus que estão correndo risco de morrer, civis, e dos palestinos que estão na faixa de Gaza, civis, que morreram, estão correndo risco de morrer. Tirando essa turma aí, pessoal, e de repente alguns militares que foram convocados para a guerra, porque eles precisam estar lá, senão eles são tidos como desertores, o resto, cada um está ganhando um pouquinho nisso aí, pessoal. Quem vende arma, vende, quem mostra poderio bélico, demonstra, enfim, então... Eles não vão querer acabar. Quando Israel avançar, eles dizem, volta, que não pode acabar não, que você tem que continuar, tu tá ficando doido? Essa briga tem que continuar sempre. E isso até já aconteceu, né? De uns tempos para cá, já se passou aí uma semana, né? Mais de uma semana do conflito, os países aqui do lado ocidental já começaram a sinalizar aí, já tá muito pesado, esses ataques aí já estão, né, mais complicados.
Professor Paulo, o que é que o senhor infere dessa relação cultural entre esses dois povos que estão naquele contexto? Só para fazer um adendo na fala, na belíssima fala do Ângelo, é assim. Hoje 17 de outubro, agora são 20 horas, são 8h20, 20h20. Já haviam morrido 3.500 pessoas na Palestina. 3.500. Até o momento em que eu vi essa notícia, nesse dia 17 de outubro, mais ou menos 1.200 judeus, 1.200 israelenses, contando com os 198 que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. Quando o Ângelo foi contando, colocando a partir dessa posição, eu quero pegar assim a fala em relação ao Biden. O Biden, obviamente, que ele tem apoio, ele está pescando apoio. E, basicamente, apoiar um extremista de direita, como é o Netanyahu em Israel, significa olhar e sorrir para os eleitores do Trump nos Estados Unidos. Então, e aí? Gostou do meu sorriso? Aí o cara vai... É o que ele quer. Ele está um pouco atrás do Trump, que, repito, pode ser presidente dos Estados Unidos dentro da cadeia pela lei dos Estados Unidos, pela lei deles lá. Dentro da cadeia ele pode ser presidente. São os mistérios e assim, as indefinições dessa imensa democracia que elege até o cachorro do promotor da cidade. Tudo isso eles fazem lá, obviamente que não o cachorro, né, mas o promotor eles elegem. Aí, olha só, diante disso, o fato é que a situação de conflito permanente, ela enriquece bolsos e ela mantém as ideologias sempre vivas. Então, o conflito, como eu falei há pouco, na minha primeira fala, o conflito não vai cessar. Me lembro de uma aula de política internacional com um professor de política internacional, na época que eu fazia o meu curso na universidade, e ele disse assim: por que Israel nunca elege um moderado para ser seu primeiro-ministro? E quando elege, ele se torna refém do Congresso de Israel. Agora fugiu o nome. Vocês lembraram, vocês falam. Parlamento. Não, mas tem um nome. Tem um nome. Então, por que ele nunca? Porque o povo não quer. Porque fora as forças multilaterais que financiam toda essa situação, não querem. O próprio povo da Palestina não quer. Existe na cultura desse povo o conflito. Eles vão continuar brigando. O argumento é que nós queremos a nossa terra. Nós só vamos parar de brigar depois que Israel desaparecer. Que é o grande pensamento do Hamas. O Hamas diz isso abertamente. Depois que nós matarmos todos os judeus, hoje expulsar todo mundo daqui, acabou. Não acabou. Vai continuar. Porque vão haver relações com outros vizinhos, que hoje é o caso do Egito. O Egito deu a mão ao governo de Israel. A Arábia Saudita estava se aproximando. Está e vai se aproximando. O Irã tentando acabar com tudo isso, porque inclusive é consenso entre os jornalistas, entre os analistas de guerra, entre os analistas internacionais, que tudo foi orquestrado pelo Irã no momento em que há uma leva de países árabes se aproximando de Israel. Mas, como o Ângelo diz, eu não descarto nem um pouquinho haver também o dedinho das nações centrais europeias. Isso não descarto. É um assunto para você pesquisar mais, para você tirar a dúvida com professores, em textos paralelos que você possa estudar, pescar, e, enfim, descobrir outras coisas mais. E quando, só para finalizar, eu queria lembrar, porque quando o Ângelo falou assim, toda situação é conflituosa, de um conflito constante, porque há interesses a defender. Michel Foucault, em 1960, escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Nesse livro, ele pega uma ideia lá do século XIX, de um filósofo inglês chamado Jeremiah Bentham, que propõe que no centro de um determinado espaço físico fiquem especialistas forenses para analisar no seu entorno num conjunto de grades, de celas, prisioneiros,
dementes, enfim, todo tipo de gente que é segregado da sociedade. Vigiar e punir. Israel não está ali à toa, não foi colocado, não foi fundado ali à toa. Esses conflitos não acontecem à toa. Existe sim, ainda hoje, a Rússia não é comunista. Tem gente que fala, que pensa, que fala tanta besteira sobre isso. O comunismo, como a gente aprendeu, ainda se encontra dentro do Partido Comunista que comanda a China. Mas vê a relação deles com as empresas, com os países, como é que isso acontece. Então, existe uma aproximação de alguns países com a Rússia. A Rússia é um país poderoso, militar, economicamente, tem tem em suas mãos uma grande reserva de gás e petróleo. E qual é a relação ali? É poder, cara. É poder. Onde existe a relação pelo conflito do poder, o conflito não vai cessar. Ele vai continuar. Vigiar e punir. Vai haver de vez em quando uma confusão para a gente manter a chama acesa, mas no final das contas, quem vai dar o último cascudo, a última casculeta, como se dizia nessa época aqui, quem vai dar é Israel. Vai ser sempre assim. Vê se a Síria se envolve em conflito contra Israel desde a guerra dos 6 dias. Não mais. Nem outro país árabe, porque no primeiro levante estava o Iraque, estava o Irã, estava a Síria, estava o Líbano, estava o Egito. Hoje, são guerrilheiros espalhados em pontos, são milícias, são terroristas, mas país por país não se envolvem. Porque é um acordo muito profundo, muito estruturado, são interesses muito obscuros. É isso aí. Desculpa ter me alongado. Não se preocupe, ainda estamos com bastante tempo aqui. Durante todo esse conflito e na história, a gente ouve bastante falar de um território muito específico, né, que é a faixa de Gaza, né, que é o alvo, né, de todo o conflito de Israel, né, e desse conflito agora. O que é a faixa de Gaza da Palestina? Antes de a gente chegar na faixa de Gaza, eu acho que de forma ilustrativa, mais uma vez trabalhando geograficamente, né, eu vou tentar lembrar um pouquinho aqui esses conflitos e essas questões das terras, né? É assim, logo depois da criação do Estado de Israel, em que seria criado 2 estados, né? Deveria ser criado o Estado palestino, deveria ser criado o Estado judeu, que passou a receber o nome de Israel devido ao patriarca Jacó, que recebeu o nome de Israel. Na Bíblia você pode procurar saber o porquê que Jacó passou a se chamar Israel. Bem, criou-se o Estado de Israel. Mas o Estado palestino não deu tempo de criar, de se constituir, nem um defensor propriamente dito, nem um governo, nem uma eleição, nem nada. Os vizinhos atacaram o Estado de Israel. Então, no momento que eles atacam esse Estado de Israel para acabar com ele, Israel contou com a ajuda ali, que nós já falamos, das forças do Ocidente, mais notadamente Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. Beleza. O que ocorre? Os vizinhos que estavam dizendo que estavam brigando com Israel para defender os palestinos, me desculpa a expressão, eles eram meio que pilantrinha. Por quê? Porque um vizinho Egito vai lá e ocupa a faixa de Gaza. Aí os palestinos disseram, pô, que bom, o Egito ocupou a faixa de Gaza. Egito, você vai dar a faixa de Gaza para a gente? Egito diz, faixa do quê? De Gaza. De Gaza? Não. Aí disseram, escuta, mas tu não ia me defender? Vai à Jordânia e ocupa a Cisjordânia. Aí os palestinos disseram, e aí, Jordânia, tu vai dar a Cisjordânia para a gente fazer o nosso país? Se isso o quê? Jordânia? Não, ainda mais que tem Jerusalém, dou não, como diz o meme. E aí os palestinos, escuta, mas vocês ficaram de nos ajudar. Não deram ajuda não. Israel se manteve. O que é que Israel faz na Guerra dos 6 Dias? Aí começa o problema. Quando Israel vai para a Guerra dos 6 Dias, que ele que se adianta nessa guerra, aí não foi reação, não foi ação. Ele foi o primeiro a atacar, bombardear, né? Aí ele vai lá na faixa de Gaza, ele pega a faixa de Gaza. Bora, Egito? Rasga daí. Mas é dos palestinos, não é mais não, eu peguei. Eu estou na briga, eu peguei. Ele foi na Cisjordânia, ele pegou a Cisjordânia. Aí ele foi lá na Síria, que a Síria foi um dos que quiseram brigar com ele tomou as colinas de Golã da Síria, que até hoje não devolveu.
Ele ainda ficou, para demonstrar mais poder, só de lambuja, e diz assim, eu vou pegar a Península do Sinai, essa mesma Península do Sinai que os palestinos estão querendo fugir para ali para se proteger. Pegou do Egito. Quando ele estava chegando lá no Cairo, Estados Unidos, ei Israel, ei, tá bom, filho, tá bom, venha, pare com isso, tá muito brabinho, volte. Aí tá bom, olha, só para te mancar, cheguei até na porta da tua casa, próxima vez eu te dou uma tapa aí dentro. Israel, dessa hora em diante, Israel passou a ser temido. Porque ele expulsou os vizinhos e tomou a área que era para ser dada para os palestinos, que era para fazer o Estado palestino, ele tomou para si. Aí ficou feio, ficou ruim, né? Porque a gente como vai resolver esse problema? Agora a gente vai depender de Israel, não depende mais da ONU, depende de Israel. E a partir daí, sabe, Tony, desculpa chamar assim, né, que é carinhoso, né, lembrando do seu querido pai, né? Nesse momento, o que ocorre? Israel passou a ser o senhor jogador das cartas. Eu vou fazer o seguinte, olha, a faixa de Gaza, vou fazer o seguinte, eu vou devolver devagar. Vou devolver metade, filho, mais da metade. Aí, o que é a faixa de Gaza? É uma extensão de terra que ela vai daqui até a Arapari, em comprimento. É daqui até a Arapari. Tá, 56, não dá 48 quilômetros, 50 quilômetros mais ou menos. A parte mais estreita dela, daqui é o Tijucaquara. A gente vai correndo daqui para o outro lado da faixa de Gaza. Mais estreita, daqui para o Tijuca. Daqui do Colégio Engels para o Tijuca. A faixa mais larga dela, daqui para a Colônia. Eu acho que tu dá conta de correr daqui para a Colônia, tu pro Paulo. Eu não dou, mas vocês dois dão. Dão sim. Quem me dera. Daqui para a Colônia, vocês atravessam também a faixa de Gaza no pique. Sim. Daqui para Arapari, eu acho que vocês já não dão conta. Mas reparem. 1.200.000 pessoas vivendo confinado, cercado, tem 3 saídas só, cercado, é fechado mesmo, o cara só sai para trabalhar com a permissão de Israel, o cara só sai de lá com a permissão de Israel, material só entra lá com a permissão de Israel, e é como se fosse um chiqueiro ali, né? Infelizmente, não no sentido do que eles vivem porcamente, mas eles estão cercados, eles estão em curral, com muros. Do outro lado do mar. Pois é, o mar é vigiado por Israel. O ar também. Entendeu? O ar. Aí os caras dizem assim, como é que o Netanyahu não sabia disso? Aí eu te digo, será que ele não sabia, não? Será que o Netanyahu não diz, eles vão atacar? Pode ver, é a forma de eu me manter no poder, é a forma de eu continuar, porque ninguém vai me tirar nesse momento, porque ainda há pouco eu tirei o poder do Supremo, e a própria população queria derrubar o Netanyahu em prol da democracia dentro de Israel, que ele é um país democrático na região, eles queriam tirar o Netanyahu porque ele queria tirar o poder do Supremo e tirou. E ele ia correr o risco de perder, de ser dissolvido o governo dele, porque ele é o primeiro-ministro. Aí o resultado, agora ele se estabelece, até quando não se sabe. Mas ele voltou a se fortalecer. Provavelmente pode até ser preso, mas eu acho também um pouco improvável. Até uma maneira dele, tipo assim, ele ciente de um ataque, deixa o ataque acontecer, porque aí eu posso atacar com a desculpa de que é uma reação. Né? E a desculpa de que é uma defesa. E deixa eu só finalizar, né? Para não perder a linha no meu raciocínio. E o que ele faz? Eles diminuem a faixa de Gaza. E o que eles fazem com a Cisjordânia? Eles criam como se fosse acampamentos, como se fosse assentamentos, como se fossem núcleos urbanos ou núcleos agro-urbanos, agrícolas. Judeu, meu irmão de Israel, meus judeuzinhos, você quer ir para lá? Mas vão me cacetar lá. Não, pode ir que eu te garanto. Vai para lá, você vai também, vamos fazer um núcleo de povoamento dentro da área dos palestinos, que deveria ser o Estado palestino. Então, quando tu pega, Antônio, ali um Google Earth, e você vai pegar a Cisjordânia, você vai ver que toda a área da Cisjordânia, ela vai ter núcleos de povoamento. A maioria desses núcleos de povoamento hoje na área da Cisjordânia são todas áreas em que os judeus mandam. A hora que Israel quer, a polícia dele vai lá, o exército dele vai lá. E eles estão gradativamente tirando os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas nunca haviam feito isso que estão fazendo agora, não. Que é enxotando na base do míssil. Eles não tinham feito isso. É claro que é uma reação, mas tudo leva a crer que é uma reação desproporcional. E nada justifica você matar civis. Nem o do Hamas matar civil, só que o Hamas é terrorista. Ele é o governo de lá, ele foi eleito o governo de lá. E ele está no poder lá porque o próprio Israel, ele pegou e enfraqueceu
O Al-Fatah, que era o grupo que estava no poder antes, ele enfraquece, pensando que o Hamas... Eu cheguei a explicar. Olha, o Hezbollah, desculpa a expressão, ele é do Satanás, ele é do campo. O Hamas, ele é mais de Jesus. Não é mais. E o Hezbollah é muito mais malvado. Mas só que o Hamas, ele se constituiu, sem querer, querendo, com o apoio do próprio Israel, para derrubar o opositor dele, que era o Al-Fatah. E agora vai resolver como isso? Tá difícil de resolver, como o Paulo já disse, né? Não, mas a gente tem solução. Sim. Então, tem soluções. Podemos até apresentar essas soluções, mas elas são muito difíceis de acontecer. Né? Algumas informações, né, sobre a faixa de Gaza, como o professor Ângelo falou. A faixa de Gaza está sob um bloqueio, né, militar, territorial há mais de 16 anos. Então eles enfrentam ali uma situação muito complicada de abastecimento, mesmo antes da guerra. Nós não estamos falando mais da guerra. Nós estamos falando da vivência mesmo dos palestinos na faixa de Gaza em relação à energia elétrica, né, de ali a ONU informar que os palestinos têm acesso ali a 13 horas em média diários de energia elétrica. Abastecimento de água, onde mais de 80% da água potável que os palestinos consomem é comprado de Israel, e os produtos que chegam à faixa de Gaza são todos escolhidos por Israel. Não é qualquer produto que os palestinos podem comprar, porque existem uma série de produtos, inclusive equipamentos médicos, que Israel não fornece porque pode ser usado para questões, né, bélicas. Né? Então, a faixa de Gaza vive ali 1,2 milhões de pessoas dependem de assistência da Organização das Nações Unidas para sobreviver. Então hoje a faixa de Gaza ela vivencia ali, por exemplo, 300 mil crianças dependem da ONU para ter acesso a estudo, né? A maioria das escolas em Gaza são gerenciadas pela ONU, ali, a Organização das Nações Unidas, e 60% da população de Gaza vive abaixo da linha da pobreza, por não ter acesso aos recursos, né? Desemprego muito grande. Então, a faixa de Gaza é de fato um território que muitos historiadores, geógrafos chamam de uma prisão a céu aberto, né? Numa situação ali muito complicada, né, de se viver, de fato. Porque ali, assim, aquela como o Ângelo falou, aquela situação é uma situação de estão sendo enxotados de lá. Eles não vão permanecer lá. A extrema-direita de Israel pensou direitinho no que vai fazer. Está fazendo uma limpeza étnica ali, vai tirar aquela galera de lá e vai ocupar aquele espaço. E é incrível, não é o sequestro, não é apenas a morte de jovens, inclusive de uma brasileira que foi morta, né? De uma filha de uma brasileira também, que foi achado o corpo dela, se não estou enganado, hoje de manhã, hoje dia 17 de outubro. Isso não comove o governo que lá está. Tanto que o governo que lá está hoje bombardeou eu estou falando isso, é a minha opinião, tá? Não sei se é o fato. O fato é que foi bombardeado um lugar e que a imprensa internacional noticia como se fosse um hospital. E fez isso justamente para aniquilar os líderes do movimento que estão ali. Os que estão, como diz o Ângelo, os que não estão comendo caviar. Mas eu vejo assim, os Estados Unidos, quando começou a situação, mandaram logo um porta-aviões para lá. Para que aquele porta-aviões? Para tirar, para pegar o pessoal da faixa de Gaza, colocar a galera ali dentro e tirar... É humanitário? Não. O porta-aviões está ali, um dos mais poderosos, é o mais novo porta-avião americano, que foi isso que eu vi ontem. Ele está ali o seguinte, para mandar um recado para o Hezbollah, para o Líbano e para o Irã. Não tentem. Isso que está dizendo. Não tentem. É uma limpeza, Ângelo. Então é o seguinte, você pega as pessoas mais fortes dos seus amigos para segurar uma família, enquanto você vai lá e pega outras pessoas e tira a força, na violência, tudo que tem ali naquela casa para limpar aquele pessoal lá. Quando você coloca essas pessoas aqui na frente para impedir que outros reajam em defesa de uma contra-ação que você está fazendo, é uma covardia imensa. É o que está acontecendo ali. Então, os Estados Unidos está ali para fazer dar esse apoio a Israel. E isso vai chegar a um ponto que... tem um jornalista americano, ele é judeu, o nome dele, se eu não estou enganado, é Thomas Friedman.
ele é entendido como alguém que conhece a natureza da política em Israel. Ele é muito respeitado. E ele diz uma coisa que eu até concordo com ele. Israel precisa do seu Estado. É um direito que eles têm. Foi um consenso nas Nações Unidas isso. Não tem como voltar atrás. A menos que você veja que a coisa esteja caminhando para algo que a gente está vendo, né? E que na política internacional não faz sentido, que é a limpeza étnica. Política internacional, existem outros interesses ali, enfim. Ele diz exatamente isso. O Israel precisa do seu Estado, mas não pode eliminar pessoas, não pode apagar tribos, não pode fazer limpeza étnica de forma alguma. Uma jornalista, eu gosto de falar do jornalista porque eu acompanho muito, me perdoe, mas é isso mesmo. Então, tem uma jornalista americana que ela é do The Washington Post, não estou enganado, Cláudia Country, não lembro. Bom, Conaway, isso mesmo. Cláudia Conaway. E ela diz: Israel tem ciência de tudo o que aconteceu e tinha ciência antes de acontecer. Vai negar. Negou que o Egito informou, negou que havia previsões e tal. Mas sabia. O que nós estamos vendo é um conflito que não vai cessar, que está sendo provocado por uma limpeza étnica que já está acontecendo na faixa. Sabe por que não está acontecendo ainda aqui na Cisjordânia? Porque não há interesse aqui. O interesse aqui é de manter o domínio político. Mas você tem o mar adiante, na faixa de Gaza. Você tem o Egito ao sul, que apesar de hoje corroborar com muitas teses do governo americano, do próprio, mas é um governo de origem árabe. Então você precisa criar uma estratégia para mostrar que você tem força. Esse povo, se vai ficar no Sinai, se vai ficar no Sinai, ou se vai migrar para o Egito, ou se vai para outros países do norte da África. A Alemanha, inclusive, já novamente abriu as portas. Ela está querendo receber pessoas, como ela fez da outra vez, com os exilados líbios, né? Não, os libaneses, perdão. Os libaneses. Então, a faixa de Gaza ali sofre por causa desses embargos hoje. A faixa de Gaza sofre por causa dos bombardeios, que é aquilo que essa jornalista falou lá. E ontem também um estrategista que é judeu, que mora nos Estados Unidos, fala português, ele estava dando uma entrevista ontem que estava falando isso. Há uma estratégia de remover aquele povo, de fazer o que for possível para tirar ele dali, sem, no entanto, cessar o conflito. A Cisjordânia vai permanecer. Ela vai permanecer. E Gaza vai ficar ocupada. Gaza vai ser ocupada por muito tempo. E quando eles resolverem ceder novamente à volta dos palestinos, vai ficar menor do que era da outra vez e do que é agora. E assim isso vai ser construído ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não é, eu leio Nietzsche, mas eu não sou muito dessa coisa de dizer assim, de ser agoirento, né? Que é assim que o Nietzsche era visto, como um cara do agouro. Mas ele é pragmático. Então esse pragmatismo é associado à realidade. Muita dor, muito choro, muito sangue ainda vai acontecer, até que a gente veja esse fogo aí brandar. Hoje de manhã eu estava acompanhando o jornalista comentando, só para encerrar minha fala aqui nesse momento, sobre a proposta do governo brasileiro, a proposta de cessar-fogo. Não propõe o cessar-fogo. A proposta do governo brasileiro, que hoje preside a ONU, não é de um cessar-fogo, inclusive foi até adiado, né? A votação seria agora à noite, mas ela foi adiada por causa do ataque ao hospital, ao suposto hospital, hein? Até então hospital. E a gente vê assim que na proposta do governo brasileiro eles não falam isso. Ele não fala em cessar-fogo porque a proposta de ontem da Rússia foi rejeitada, que falava em cessar-fogo. Então não é para falar em cessar-fogo. Vamos falar em abertura de corredores humanitários, em um deslocamento de tropas de um lugar para outro para permitir que comboios com comida, com ajuda, com remédios, enfim, com socorro, saída de pessoas, que aconteça, né? E basicamente é um paliativo. Eu tenho que reconhecer hoje que o governo brasileiro, que é um governo de centro-esquerda, um governo progressista, está agindo nos moldes da política da Thatcher, da política do Ronald Reagan nos anos 80, que trouxeram o Yasser Arafat até em 93, 94,
não estou enganado, não lembro bem, e foi com o Clinton, né? O acordo de paz, tinteando, como é que é a expressão que a gente usa aqui, né? Para deixar a coisa acontecer, mas não é para acabar, não é para encerrar. Não vai acontecer. Eu tenho... assim, aproveitar esse gancho aí. Uma coisa que o Paulo falou ainda há pouco, eu lembrei agora, né? Relembrando algumas falas dele. No que se refere ao governo brasileiro, houve uma moderação da fala do governo brasileiro, da diplomacia brasileira em relação a esse conflito, em primeiro momento porque pegou muito mal politicamente, externamente, interno e externamente, o governo brasileiro não citar o Hamas como um grupo terrorista, né? Isso é uma falha. A gente vai deixa aproveitar esse teu gancho para a gente direcionar essa pergunta. É um discurso também longo, antecessor, atual, e que em relação ao Hamas, né? União Europeia, Estados Unidos, Austrália, muitos países do mundo atribuem ao Hamas a um grupo terrorista. A Organização das Nações Unidas diz que é um grupo de resistência, né? Brasil assume politicamente o discurso da ONU de não, né, caracterizar o Hamas como um grupo terrorista. O que é o Hamas, né? Na opinião de vocês, obviamente, nós estamos aqui também para debater opiniões, mas geograficamente, socialmente, politicamente, o que seria o Hamas? O Hamas, ele é hoje o governo da Palestina. Então, ele é a entidade, que a gente pode dizer assim, meio que ditatorial, porque ele se perpetua, né? Não tem oponente dentro das eleições, ninguém se candidata, ou quando se candidata desaparece. É o governo, é o governo da região da faixa de Gaza, perdão, se eu falei Palestina ainda porque é da faixa de Gaza. Quem deveria ser o governo da Palestina? Seria a Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina deveria comandar lá a região da Cisjordânia e deveria comandar também aqui a faixa de Gaza. Deveria ser o mesmo presidente, o mesmo governo. Mahmoud Abbas, né? Esse aí. Ele deveria ser. O que acontece? Desde o Al-Fatah, né, que era o governo que se constituía antes de Hamas, eles divergiram no que se refere ao entendimento de Israel. O governo da Autoridade Nacional Palestina, ele não fala na não existência do Estado de Israel. Para ele poder se constituir governo lá, como Israel manda também na Cisjordânia, ele acaba dizendo, não, nós temos que discutir, nós temos que falar na saída do pessoal daqui, desses assentamentos, vocês têm que parar de mandar gente para cá, nós queremos ter o nosso território. Então, para ele se constituir, enquanto governo mais aceito, ele precisa ser mais moderado. E aí a faixa de Gaza não aceita, porque as condições de vida da Cisjordânia é ruim, mas na faixa de Gaza é pior, como já foi ilustrado. Aí, o governo da faixa de Gaza, ele acaba sendo um governo que é de pessoas quebradas. Aqueles que estão lá dentro são pessoas que tiveram suas famílias estupradas, tiveram seus avós mortos, seus bisavós mortos. São pessoas que eu digo para meus alunos assim, eles não são pessoas normais, mas eles se explodem se for preciso, eles matam crianças, eles degolam crianças. São pessoas que foram quebradas, realmente não tem como consertar essas pessoas. Então elas praticam o mal mesmo, como causa de guerra, como tática de guerra. Então essas pessoas, elas não aceitam o Estado de Israel. Não tem acordo, eles não reconhecem a existência do Estado de Israel. Então esses caras estão no poder com esse discurso e eles se tornaram o poder lá dentro. Bem, por que a ONU diz de repente que eles não são um grupo terrorista? Porque eles são um governo. Eles foram eleitos. É por isso que tem um governo que diz assim, o indivíduo da Venezuela é ditador, e o outro diz, não, ele não é. Se torna uma questão de opinião. Então, como a ONU não vai tomar partido de um lado ou de outro, ela vai dizer assim, não, é um governo constituído, houve eleição, eles votaram. Então, por enquanto, não posso me declarar dessa maneira. O Brasil, que já tem o governo atual do Brasil, que tem uma certa amizade de outrora com o Hamas, porque era visto como aquele grupo que lutava pelos direitos dos palestinos, eleito, não praticava atos terroristas tão grandes, a gente colocava o Hamas como um grupo mais pacífico em relação ao Hezbollah. Então dizia assim, não, eles brigam, mas eles não fazem mal, entendeu? Meio que confiaram. Então tinha uma certa simpatia ao ponto do cara do Hamas parabenizar o Lula, assim como muitos parabenizaram, o Xi Jinping, de repente o Putin, o mundo parabenizou, mas ele também parabenizou, aproveitou para mandar os parabéns. Então existia essa relação, beleza.
Em um primeiro momento, o governo brasileiro não fala em não associar terrorismo ao Hamas. Eles são um grupo terrorista, sim, eles são do mal, eles precisam sair de lá, eles não podem continuar lá. Tá? Mas beleza. Não é, do ponto de vista diplomático, inteligente falar mal do Hamas enquanto governo brasileiro. Tem 28 brasileiros lá, cara. É sob pena dos caras que não deixarem os brasileiros saírem. Se tiver um brasileiro lá dentro, a gente tem que estar, como dizia aqui uma língua, adulando. Ei, vamos conversar. É o Celso Amorim que fala isso. A gente precisa conversar com os caras. A gente precisa dizer assim, pô, cadê nossa amizade do passado? Deixa os caras saírem. Depois que sair, é que nem aquele coisa. O primeiro que sair, a gente mete fala mal, não é assim? Depois que saiu, a gente fala mal, não é assim? Então, diz assim, depois que saiu os brasileiros, aí a gente pode até falar mal, que não tem mais brasileiro para eles matarem, mas não dá. Seria uma completa irresponsabilidade nesse momento o governo brasileiro se manifestar totalmente contrário a esse grupo, porque nós temos brasileiros lá dentro. Se eu fosse um que estivesse lá dentro, eu queria sair, não queria ficar lá não. Entendeu? E eu digo assim, o governo brasileiro é brilhante, porque o governo britânico diz, ei, tu quer sair daí? Quero, me paga tanto. O governo estadunidense diz assim, vocês querem sair daí? Assina um documento que depois eu vou cobrar de vocês. Tu acha que eu vou tirar vocês de graça aí? Eu não mandei vocês irem para aí. O governo brasileiro diz, olha, cara, se eu vou arranjar um ônibus, que dá no ônibus, né? Vou arranjar um ônibus e vocês vêm, eu vou dar o avião, eu vou dar comida, dar uns parabéns aqui, coloca uma banda, se vocês vierem, não vou cobrar nada, porque nós vamos pagar por isso. Então, eu acho que, por enquanto, é isso mesmo. Por enquanto, a atuação do governo está de acordo com o que esperado da diplomacia internacional, no que se refere a termos brasileiros lá dentro que precisam sair. Senão, os caras vão degolar. Sim. Vão degolar os brasileiros lá, né? O Fatah, assim como o Hamas, eles têm vida desde a primeira intifada, né? A primeira intifada. Desde a primeira intifada, que é de 87. 1988. 88. Eu estava lá. Meus alunos hoje. Não, o Muro de Berlim, eu estava lá, mas eu estava lá diante da televisão para assistir. Eu estava falando isso sobre eles ontem, para eles ontem. E nós entramos nesse tempo. Ângelo, esses movimentos que hoje são chamados de movimento ou pró-terroristas ou que sustentam de alguma maneira, por exemplo, o Hamas é um partido político que agora está invadindo uma área, matando pessoas, etc, etc. Mas vamos supor, ontem, enquanto eles não tinham feito isso, sabe o que eles faziam, Ângelo? Distribuiu a cesta básica. Ele tem um braço filantrópico. É isso que tem umas informações. Ele cuidava do povo. Ele tem assim um braço político, ele tem um braço filantrópico, braço militar. E tem um braço militar. Assim como o Fatah. Ele tem um filantrópico. Na Cisjordânia. É verdade. Então, eles fazem isso, tipo, vai no morro no Rio de Janeiro. O traficante está protegido por quem? Pelo povo. Por quê? Porque o cara vai lá com uma receita desesperado. Ele ganha o dinheiro do remédio, ainda ganha o dinheiro para ficar mais uns dias para se manter sem trabalhar. São as dicotomias das nossas relações sociais. Isso acontece aqui, pode estar acontecendo em bairros próximos da nossa cidade aqui, como acontece em qualquer outro lugar do mundo. Então há uma troca, é uma permuta. Até na biologia tem um termo lá que eles usam lá, que agora fugiu. Mas eu vejo que o Hamas ele não tem como mais ele se fingir ou alguém fingir que o Hamas mantém características que tinha antes, na segunda antifada, que é de 2006, eu acho que é 2006, né? 2005. Eu só estou errando por um ano. Só por um ano, presta atenção. Então, ele não tem como, sabe? Só me corrija, na segunda intifada, 2005, que vai ser devolvido Gaza a administração deles. Administração palestina. Isso. Então 2005. De lá para cá, acabou o papo furado. Eu quero lembrar que entre 1990 e 2005, eles se explodiam matando os outros. Exatamente. Agora isso acabou, né? Eles estão... Qual é o foco? O foco é bombardear, atacar, matar Israel, os israelenses do jeito que foi mais armas agora. Um financiamento maior, né? Ontem, naquela análise que eu acompanhava sobre a presença do governo americano na região, com seu porta-aviões, o especialista, que é o nome confuso, o nome árabe, o nome judeu, ele disse assim:
A hora que Israel desconfiar que o Irã estiver enriquecendo urânio, Israel vai atacar o Irã. Vai destruir todas as instalações militares, as que tiverem suspeitas, as que não tiverem suspeita. O Irã sabe disso. Então, se estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, está muito bem escondido. Tão escondido que ninguém sabia, ou fingia que não sabia, que estava entrando armas pelos túneis, ou pelo próprio litoral. Uma sequência de mísseis, 200 mísseis foram disparados naquele momento, naquela madrugada, no dia 7. 200 mísseis. Nunca, em nenhum momento, nem na faixa de Gaza e nem na Cisjordânia, isso foi registrado. Nunca. De onde veio isso? O Irã financiou. Assim como o Irã financia o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, né? Então... E eu acredito muito na fala do professor Ângelo também. Na minha tu não acredita. Não. Anteriormente, no sentido de que não tem como o Israel, com o poderio militar, com a inteligência que tem, com a tecnologia que tem, aonde os cidadãos ali da faixa de Gaza relatam dormir sob a vigilância de drones à noite, não ter ciência de um ataque desse. Não tem um sensorzinho que avisa ali, olha, tá vindo um míssil. Então eu acredito... E essa jornalista, complementando essa tua fala, só para fechar a minha, essa jornalista que eu estava lendo ontem, a Cláudia Conway, ela diz o seguinte: o Israel está caminhando para um abismo. O abismo não é o buraco que o poder militar de Israel vai fazer na faixa de Gaza ou já está fazendo, invadindo a faixa de Gaza, e que para a fala dos analistas hoje, acho que isso não vai acontecer. Justamente por causa disso. O abismo da história. Normalmente, Israel ele foi visto como uma vítima. Não é um pouco estranho. Não é um pouco estranho. A Israel, que é formado fundamentalmente por uma população de judeus, ter hoje um governo de extrema direita por todo o contexto histórico que esse povo viveu. Mas na verdade é assim. Eu queria lembrar essa questão de holocausto, de nazismo. É muito estranho que esse povo hoje sinta segurança no governo de extrema direita. Então, o que seria o primeiro-ministro? Né? Por exemplo, se hoje o Congresso brasileiro, se nós fôssemos um regime parlamentarista, né, que seria mais ou menos isso que Israel e é o primeiro-ministro que acaba mandando, né? Ele é eleito pelos pares, ele é eleito para poder no Congresso. A gente não teria o Lula presidente do Brasil, a gente teria ali o Lira, presidente do Brasil, Centrão, presidente do Brasil, porque eles teriam maior votação. E por que hoje o Lula ele se aproximou do Centrão como o Bolsonaro se aproximou anteriormente? É porque sem o Centrão ele não tem maioria de votação. Por que é que o Netanyahu ele conseguiu se manter no poder como primeiro-ministro? É porque ele pegou apoio das bancadas de extrema-direita e direita. Né? De extrema-direita e direita. A extrema-direita lá, ela é tipo aqui, patriota, pátria, nós temos que garantir o nosso território, a nossa pátria amada. E o que é a pátria amada lá para eles? É toda a área da Palestina que foi dada por Deus ali na Bíblia. Né? Um Torá para eles, né? Então toda a área da Palestina é a nossa pátria amada. Então, se você é obediente a Deus, se você acredita em Deus, nós temos que lutar pela terra que Deus nos deu, nós temos que garantir. A gente não pode desobedecer a Deus, contrariar a Deus. Então a extrema-direita é muito religiosa nesse sentido. Nós temos que garantir todo o território da Palestina e não permitir qualquer uma outra pessoa que não seja um judeu, que não professe o judaísmo. Beleza. O que ocorreu com a esquerda e a esquerda mais radical? Porque eu tenho centro-esquerda lá dentro e tenho aqueles mais radicais. E, curiosamente, os centro-esquerdas ali, ou a esquerda mais radical, eles trabalham o oposto, né? É aquela questão do oposto. Se vocês defendem que tem que ter um Estado de Israel sozinho, sem palestino, nós vamos defender que a gente pode ter uma convivência pacífica, que a gente pode ter, sim, 2 estados, que a gente não precisa viver esse clima de guerra, de tensão, de morte. Entendeu? Então, são posicionamentos. Costuma-se dizer que quem está no poder é direita e quem está fora do poder é esquerda. Mas lá, historicamente, são esses grupos que se estabelecem. O que aconteceu? Já houve um moderado, sim, dentro do governo de Israel, que foi o Isaac Rabin. Isaac Rabin, que foi morto em 93. O Isaac Rabin, ele sabe... Não sei, moderado, diga assim. Pois é. Por que o Isaac Rabin foi assassinado por um judeu?
por um judeu, ao descer lá do Congresso, ele fez um discurso, ele, na descida dele das escadas, ele levou um tiro, não é? Porque ele estava defendendo uma política de apaziguamento da situação junto com o Yasser Arafat. Inclusive eles até ganham o Nobel da Paz, se eu não me engano, porque ele estava devolvendo a Cisjordânia para realmente a Autoridade Nacional Palestina, estava devolvendo a faixa de Gaza para essa mesma autoridade que não conseguiu se estabelecer lá. Por isso que aí nós temos o Al-Fatah e depois o Hamas se estabelecendo como um poder paralelo, um poder local. E o que foi que houve? O que é que ele ganhou com isso? Ele ganhou um tiro, ele morreu. Por quem? Por um radical judeu que não aceita de maneira nenhuma que nenhum pedacinho de terra sequer seja dado aos palestinos. Por quê? Porque os palestinos ocuparam essa área depois que os judeus foram expulsos. A área é dada por Deus a eles. Essa área da Cisjordânia ela é muito importante também, pessoal, porque lá nas colinas de Golã nasce o Rio Jordão. Aí envolve água. Se falar aí é nem petróleo não, mas água sim. Água sim, Rio Jordão. E essa planície ali por onde passa o Jordão, se você pegar de novo o Google Earth para dar uma olhada, você vai ver muitas áreas do Rio Jordão que formaram açudes, lagos. Eles aproveitaram muito Israel para utilizar essas águas lá do Rio Jordão para fazer agricultura. Então, o celeiro agrícola de Israel está na Cisjordânia, que era para ser para os palestinos. Então envolve alimento, envolve grãos, é onde é a produção agrícola de Israel, alimentação, e que é banhada que é alimentada. Que nem transposição de São Francisco, pega a água do Jordão e coloca no açude, pega a água do Jordão e coloca ali, e eles vão criando peixe, eles vão fazendo plantação. E essa água vem de onde? Das colinas de Golã. Aí, quando que eles vão devolver as colinas de Golã para a Síria? Não vão, nunca. Porque eles necessitam dessa água. Quando é que eles vão devolver a Cisjordânia toda ela para a Autoridade Nacional Palestina? Não, porque de lá que eles tiram o alimento deles, os celeiros no deserto, é onde tem o rio. Então, percebeu os impasses? Então, envolve religião? Envolve sim. Porque tem Jerusalém, lembrando, que é uma cidade sagrada, né? Três religiões. Três religiões, porque lá tem onde Jesus andou, onde Jesus morreu, foi enterrado, né? No sepulcro, o sepulcro está vazio, mas onde ele ficou numa pedra lá, no sepulcro. Beleza. É sagrado para os judeus. Mesquitas, para os muçulmanos, que é onde Maomé subiu ao céu. Inclusive, Israel havia dado a livre acesso, a livre administração dessa área para a Autoridade Nacional Palestina. Então, isso avisou essa questão ali. E nós temos o Muro das Lamentações, que é uma das bases do Antigo Templo, né? Então, são três locais super sagrados para três religiões. Inclusive, muitos países, né, muitos estudiosos dizem que Jerusalém é um ponto de inflexão muito grande nesse conflito. Inclusive, o motivo pelo qual os países não têm embaixada em Jerusalém. E não deve ter. E que é para não reconhecer a autoridade de nenhum. Porque por ocasião da criação do Estado de Israel, aí teria, lembra que eu falei, Cisjordânia, faixa de Gaza, uma parte ao norte a Jerusalém não seria de ninguém. Jerusalém seria uma administração internacional. Por ser uma área sagrada para judeus, cristãos e árabes, muçulmanos, árabes, né, seguidores do islamismo muçulmano, por ser uma área sagrada, teria que ser uma administração internacional para evitar qualquer tipo de conflito e alguém se achar dono do pedaço. O que ocorre é que, no final das contas, por essas guerras que ocorreram, da Cisjordânia invadir a Jordânia invadir a Cisjordânia, aquela que eu falei lá da Guerra da Independência, e pegar Jerusalém. Aí o que é que Israel faz depois na Guerra dos 6 Dias? Vai lá e toma a Cisjordânia e toma Jerusalém. Aí acaba uma parte oriental, fica sob uma administração mais judaica, uma parte ocidental mais palestina, mas quem manda em Jerusalém são os judeus. Quem manda, quem tem o poder de dizer entra, não entra. Eu quero visitar o templo ali das minhas... Não vai, hoje não vai. Eu estou chateadinho, hoje a minha mulher me deu uma tapa, tu não vai. Então, estão à mercê da vontade do judeu, meu irmão, para visitar o templo sagrado dele. Então os caras se aborrecem, porque o mundo árabe, que é todo o norte da África e mais quase todo o Oriente Médio, eles querem um dia visitar esse templo, que isso é sagrado para eles, é que nem Meca. Então eles não aceitam essa ingerência no território sagrado. Os cristãos vão mais ali para fazer aquele turismo religioso, né? De dizer que vai se apegar, de brigar por isso. Eu não vejo muito mundo ocidental que está querendo brigar por Jerusalém, mas eles brigam sim com razões históricas e religiosas. Então Jerusalém é um motivo de impasse. Aí vem o Donald Trump e diz assim, a embaixada dos Estados Unidos vai para Jerusalém. Como é que faz isso, Branquelo?
que tu faz isso? Porque, poxa, o pessoal já está dizendo, a embaixada de Israel é Tel Aviv. Não mete Jerusalém. Jerusalém não tem que entrar nessa partilha. Isso tem que ficar internacional. Aí vem o nosso presidente querido, anterior, e ele diz assim, em campanha ele pegou e disse, vamos passar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, para dizer que quem tem razão ali, Israel tem razão. Eu acho que chamaram ele, ei, presidente Bolsonaro, esses caras lá, eles são meio doidos, eles podem mexer com teus filhos, pare com isso. Aí, cadê que ele transferiu a embaixada do Brasil de Tel Aviv para... sabe que onde ele vai se envolver. Eu não vou me meter, que isso é briga de cachorro grande. E nem o Trump fez isso, né? Nem na verdade, levar a embaixada, não. Ele levou uma casa de administração, alguma coisa assim, algo correlato. Não, mas não uma embaixada. E porque não é certo fazer isso. Não é certo dizer que Jerusalém é a capital de Israel, é Tel Aviv. Assim como não é certo dizer que Jerusalém tem que ser capital do Estado palestino. Ela tem que ser internacional, como foi a proposta original ali na divisão pela ONU. 1947, porque a tua pergunta, Antônio, foi sobre a relação ideológica dos judeus com um governo de direita e extrema direita. Porque nunca, tirando o pensamento de Hitler, que julgava que o comunismo é uma ação dos judeus, é uma organização mundial dos judeus. Tirando esse pensamento maluco, não há nenhuma evidência de que os judeus tenham em algum momento da história sido do contra essa direita tradicional, que é uma direita que ela reflete historicamente uma composição elitista, de oligarquias, né, de grupos tradicionais políticos. A direita é isso. A direita, no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, não é que nem, por exemplo, se não estou enganado, é no Ceará, em que a esquerda ela se veste de azul no Brasil. Não sei se é no Ceará. Não é vermelho, porque é azul, porque é a cor do PDT que durante muito tempo mandou naquele estado lá, né? Então, na verdade, é assim. Não existe essa relação. O que existe é uma vontade política de tomar posse do espaço e de exterminar qualquer um que não corrobore com o meu pensamento de que essa terra pertence aos judeus desde a época em que Deus prometeu a terra para eles. Olha, essa é a terra aqui. Chegou lá, tinha gente ocupando a terra. E gente braba, meu filho. Gente braba que não quis saber e que eles só venceram porque desde muito tempo eles foram muito organizados. Prefiro não meter fé e Deus no meio, mas eles eram sempre muito organizados e por isso tiveram um dos estados mais prósperos da história. A direita se apropria do discurso de radicalização, do nacionalismo, como o Ângelo colocou. Você quer apoio dessa galera? Então falha mesmo. Eu acabei de falar sobre o Biden. O Biden está conversando com os eleitores do Trump, dos republicanos, que hoje elas ou pegam o Trump ou vão pegar quem? Né? Porque lá é diferente, como eu falei, lá o Trump pode governar da cadeia, que o Bolsonaro não. Não tem a ficha limpa nos Estados Unidos. Nem pensa. Se criar uma lei dessa nos Estados Unidos com a característica da democracia como eles têm lá, isso é antidemocrático. Não pode apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo é passível de erro. No Brasil, como eu te falo, as oligarquias, as elites tradicionais criam mecanismos para se proteger e apontar logo o dedo para o outro, mostrando que o outro errou. Na verdade, eu errei, mas ele errou mais do que eu. Então, por isso o Lula foi preso. Né? E agora, como o Ângelo está falando, é questão histórica, que isso não vai terminar cedo, não vai terminar logo. Eu queria, não sei se é agora o momento, mas fazer algumas sugestões depois, ou tu vai deixar para o final. Eu vou... Sugestão de leitura? Mais ou menos isso. Não é leitura, porque eu sei que nossos alunos hoje não estão querendo ler mais. É porque a gente já estamos no tempo, aí você já pode fazer essa... Só para finalizar, olha só, gente. O mais significativo movimento que mudou a história de tudo isso aí aconteceu em 1967 com a Guerra dos Seis Dias. Isso aí. Se você quiser se aprofundar nisso,
Você pode procurar texto em PDF, ler. Eu aconselho que você leia. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Quem lê, fala melhor, entende melhor, escreve melhor, se expressa melhor. Então, desenvolva isso, busque desenvolver isso. Mas se você quiser encurtar um pouquinho o caminho, eu não sei por que o Ângelo não perguntou isso para mim, mas eu vou falar e ele vai já lembrar. Eu tenho a sugestão de um filme. Nem sabe isso. Gosto de mandar sempre dicas muito boas. Existe um filme chamado Êxodos, que ele é de 1960. 1960. Você vai assistir esse filme com um ator americano que já faleceu, Paul Newman. Você vai encontrar ele no YouTube, todo quebrado, mas ele tá lá, em ordem, e não tá o filme completo, senão o YouTube dá um strike logo, né? Mas tá lá, e ele não está dublado, está legendado, se não estou enganado. Eu assisti esse filme dublado há muitos anos atrás, acho que foi nos anos 90, mas eu assisti esse filme dublado. Acho que você procurar em algum streaming você vai encontrar. Se eu tiver algum streaming que eu conseguir, eu vou passar para o professor. A gente coloca e no na outro descrição momento ele aí coloca onde na é que vocês descrição. encontram esse filme. Mas olha, o filme conta a história exatamente do momento que ocorre a primeira revolta árabe, que é de 48, e a Guerra dos 6 Dias. É esse entremeio aqui, que conta todo o movimento de formação do povo, todos os conflitos, mortes violentas, eles conseguem fazer isso no filme, eles conseguem mostrar isso. E a quantidade de jovens judeus que migraram da Europa para lá, ou que já eram filhos de assentados que já tinham ido para lá até antes da decisão da ONU. Gente que estava lá muitos anos. Eles tinham convivência pacífica. Exato. E aí você tem uma leitura. Esse filme vai te dar uma leitura muito boa de toda essa situação. Quando você ligar a televisão amanhã e para assistir o noticiário e ver, você assistir o filme, você tem uma visão clara e objetiva, significativa, explicativa de tudo que aconteceu no passado e que evidencia o momento presente. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Eu acredito que, todas as informações aqui que foram repassadas resumem bastante, as causas políticas, sociais, religiosas, econômicas, geopolíticas do conflito. O tema ele é muito complexo, não vai ser ali em 50 minutos, 1 hora que você entende de maneira completa um conflito como esse, mas sempre é bom, você se informar mais, pesquisar, ler, assistir os noticiários. Existem muitas informações aí disponíveis para vocês, tá? A gente vai colocar na nossa descrição aqui do vídeo, para quem tá no YouTube, todas as dicas que foram dadas, o filme, textos, possíveis textos que vocês podem estar lendo, tá? E no dia de hoje, só para relembrar, nós estamos gravando esse episódio no dia 17 de outubro, tá? Então todas as informações que foram repassadas neste episódio foram informações colhidas até este dia, tá? O conflito entre palestinos e israelenses estão acontecendo neste exato momento e ainda estão aí atualizando informações e conteúdos adicionais, tá? Então nós estamos gravando esse episódio no dia 17 de outubro, todas as informações foram colhidas até o momento, tá? Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. O podcast English está no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, nas principais plataformas de áudio e no YouTube do Colégio English, e também sai lá uns cortes nos nossos Instagrams aqui do Colégio English, professor Ângelo, meu Instagram, professor Paulo, professor Alex Júnior, também companheiro aqui do podcast. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.